Olá, eu sou Andrea Caselli. Era uma vez o romantismo, que foi um movimento cultural que nasceu no fim do século XVIII e começo do XIX, que procurava mostrar a liberdade individual dos artistas, das pessoas em geral, mas principalmente a liberdade artística das localidades na Europa. Muitas nações ainda não existiam naquela época, mas foram forjadas principalmente com o apoio político e artístico dos românticos. Romantismo é liberdade misturada com tradição. É trazer a beleza mais sublime ou singela para a realidade mais cruel. Foi no seio do romantismo que surgiram as grandes nações que conhecemos hoje. E para deixar essa aventura entre contos de fadas, romantismo e história ainda mais emocionante, você vai comigo agora visitar a casa do dramaturgo e poeta Johann Wolfgang von Goethe, que foi um dos grandes incentivadores do romantismo alemão. A casa de Goethe fica em Frankfurt e é onde ele nasceu e viveu na infância. Nesta casa, ele também escreveu sua famosa obra As Dores do Jovem Werther e os primeiros rascunhos de Fausto. Agora estamos na placa de entrada do museu, que conta o histórico da casa desde o século XVIII. A construção original da casa foi destruída pelos bombardeios na Segunda Guerra Mundial, mas foi reconstruída novamente. Ao lado da casa está o Deutsche Romantic Museum, inaugurado em 2021. A casa funciona como museu desde 1863 e tem móveis e pinturas da época de Goethe. Aqui é a entrada da casa, com um jardim que fica florido na primavera. Este jardim tem algumas fontes nas paredes. Vamos abrir a porta. O corrimão da escada é da casa original antes da guerra. Aqui é a cozinha, que tem boas e grandes janelas. Muito interessante essas formas de bolo em formatos muito bonitos. Tem em formato de peixe e de escorpião. Esta é uma sala de chá, com a pintura de Goethe de quando ele era jovem. Todas as pinturas nas paredes da casa de Goethe são originais. Esta é a avó de Goethe, Cornélia, que comprou a casa no século XVIII. Os papéis de parede estão presentes em todas as salas e são renovados sempre que é preciso. Na casa podemos ver pinturas do romantismo que mostram a natureza como algo grandioso e sublime, colocando os humanos como seres minúsculos diante do esplendor da paisagem. Os lustres do teto costumam ser da época, bem elaborados e bem conservados. Os móveis pintados à mão, alguns são originais e outros foram restaurados. Os espelhos também costumam ser do final do século XVIII e começo do século XIX, com a decoração característica da época.
Esta é a sala chamada Pequim e tem a pintura do avô de Goethe entre duas pinturas de flores. Vamos ver agora mais uma pintura em estilo romântico, com um jogo de luz e sombra da paisagem e mostrando a vida cotidiana de forma bela para enaltecer a tradição local. Nesta pintura está o rosto de Jacob Stock e é uma pintura de 1770. Esta é Cornélia Goethe, a irmã de Goethe. Ela recebeu o mesmo nome da avó. Agora chegamos na Sala Verde onde Goethe nasceu. Este papel na parede é o registro de nascimento dele. Um retrato dele já em idade madura. Estas são a estrela e a lira, símbolos usados por Goethe e também pelos poetas românticos que se inspiravam nos temas do devaneio. Esta outra sala abriga pinturas feitas no século XVIII e XIX. A maioria delas é um estilo romântico. A minha foto a seguir serve como escala, para que vocês vejam o tamanho dos pequenos quadros na parede. A louça atrás de mim pertencia à mãe de Goethe. Esta é uma sala multimídia que também tem documentos sobre a casa e sobre a cultura local. Aqui vemos um teatro de marionetes muito bem conservado e que também foi citado em alguns escritos do autor. No caminho entre a casa e o museu, há este lindo jardim.
Agora já estamos no Museu do Romantismo, que fica logo ao lado. A seguir, vamos ver uma pintura de Charlotte Booth, por quem Goethe foi apaixonado, e escreveu sobre essa paixão no livro Os Sofrimentos do Jovem Werther. Estes são os pertences dela. Uma pintura de inspiração romântica de uma jovem que estava nas vésperas do casamento, indicado pela pomba com um ramo de murta. Podemos ver como a pintura mostra delicadeza e vivacidade em contraste. Uma pintura de Goethe em idade madura. Esta sala contém obras do pintor suíço Johann Heinrich Füssli. A Galeria Goethe exibe a mais extensa coleção de pinturas de Füssli na Alemanha. Esta pintura não tem título, mas está cheia de referências ao sobrenatural. Já esta é uma obra do mesmo pintor, mais famosa. Chama-se Pesadelo. Ele pintava sempre cenas que explorassem o limite entre consciência e fantasia. Goethe nunca conheceu Füssli pessoalmente, mas ambos tinham amigos em comum. Esta pintura de Goethe já é em outra sala, desta vez em tamanho quase natural e em uma paisagem greco-romana. Subindo as escadas, vamos para o primeiro andar do Museu do Romantismo, onde encontramos esta placa com uma mensagem nacionalista de Ano Novo para o ano de 1813. Este é um texto de valorização da poesia alemã, uma poesia voltada para a cultura local, ao estilo nacionalista romântico. As paredes do teto desta sala de 1813 apresentam cenas típicas de contos de fadas alemães, como crianças a falar com pássaros, castelos encantados e gigantes. Todas as cenas são interligadas por uma árvore que circunda toda a sala, lembrando a árvore do mundo da mitologia nórdica. Esta placa explica como Goethe criou o personagem Fausto. Este quadro do pintor George Wallace sobre o castelo de Heidelberg, para mim, é a pintura mais bonita que existe deste castelo. Este castelo foi muito apreciado pelos românticos e Goethe fez também versos sobre ele. Esta é uma versão digital do livro de canções populares coletadas por Arnim von Arnim e Clemens Brentano. Estes são desenhos de Philipp Otto-Hunger que se chamam O Dia, a Tarde, o Crepúsculo e a Noite. Ele tem um lindo trabalho publicado sobre a teoria das cores. Esta é uma história escrita por Clemens Brentano sobre sua viagem com Arnim von Arnim no Rio Reno e suas fantasias sobre a água e o feminino. Aqui a história foi ilustrada e abaixo há um mapa do Rio Reno. A história se chama Eu Bebo Brasas do Frescor da Água. Este é um texto explicando a noção de contos populares discutida por Ludwig Tieck e a sua maneira de fazer com que os contos pareçam ter sido coletados nas aldeias. Aqui vemos uma ilustração a mostrar uma contadora de histórias com as suas ouvintes. Infelizmente não lembro o nome do autor, mas ela está situada em uma sala que simula uma floresta. Este é um compilado ilustrado de versos de poetas românticos.
Este é um texto que explica as relações de amizade que a família Arnim tinha com o rei da Prússia. Esta é uma ilustração de Maximilien von Arnim. O morcego paira sobre o exército francês em fuga. Uma pintura da escritora e novelista Bettina von Arnim. E para finalizar este passeio, eu os deixo com os quadros de cisne, animal muito usado pelo romantismo para representar o portal entre os mundos. Esta é uma obra de Gustav Caros, que se chama Alegoria sobre a morte de Goethe. E este último quadro é de Caspar Friedrich, Cisnes nos Juncos. Para saber mais sobre o romantismo, você pode adquirir o meu livro Contos de Fadas e Religião, onde eu conto toda essa história e ainda falo sobre os simbolismos nos contos de fadas. E se você gostou deste vídeo, não se esquece de curtir e se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras.